nome é Felipe, eu sou carioca do Rio de Janeiro, da capital, tenho 20 e alguns anos e moro em Chapecó tem 3 anos, mas 2 por tempos gerais, assim. Sou um menino negro, gay, gênero fluido, bailarino, drag queen, de esquerda. É, acho que minha trajetória é um pouco isso. É complicado dizer que eu sou gay e gênero fluido, porque o gênero fluido, ele transita, ele flui entre o masculino e o feminino. Então eu nem sou tão céu nem tão terra, fico entre os dois. Então, um menino que gosta de um menino, ele é gay, e um menino que gosta de uma menina, ele é hétero. Então, eu digo que sou gay para as pessoas terem um maior entendimento que eu gosto de meninos, mas eu sou gênero fluido que gosta de meninas. Então, assim, na verdade, eu só gosto de homens, assim, né? Em geral. Mas a questão do gênero fluido é que eu não tenho um gênero específico, igual quando a gente vai colocar lá numa rede social masculina ou feminina. E aí, quando eu tenho um indefinido, eu me sinto muito bem representado, porque é exatamente isso, tá de saia e tá de blusa e ter o cabelo longo e nada disso ser nem tão feminino nem tão masculino e pôr salto e ser tudo no mesmo corpo, assim. Viver como gênero fluido é péssimo, porque as pessoas não te respeitam. Elas ou acham que você é masculino, ou elas acham que você é feminino. Ou você vai estar de saia e salto e elas vão achar que você está num dia drag, ou que você se montou naquele dia. Ou então elas vão te ver mais menininho num dia e vão estranhar quando você tiver de calça social e sapato, porque elas estão acostumadas a te ver femininas, digamos assim. É, é como viver não tô achando a palavra agora, mas é uma vida como se fosse uma vida oculta, como se as pessoas não conseguissem enxergar exatamente aquilo que elas estivessem vendo. E eu sei que muitas vezes elas não conseguem mesmo, mas é bem complicado porque o masculino e o feminino fazem parte de mim o tempo inteiro e eles se apresentam ali e as pessoas não sabem lidar com isso. Às vezes, algumas até conseguem mostrar, entender que um dia você tá mais masculino, então feminino, que já é um avanço, e outras só te jogam num saco assim, como se você fosse, você tá de saia às vezes, então você é menina e isso interfere até no relacionamento, porque acaba que às vezes você coloca uma foto e para se sentir bem e tal e tudo mais, vem alguém que comenta e já te comenta te chamando de linda, de maravilhosa, de não sei o quê. E aí, por consequência, os meninos que vêm ali atrás vêm falando, linda, maravilhosa, eu quero um lindo, maravilhoso. E aí, hum, essas leituras não escritas, sabe? Essa, toda essa coisa visual, esse jogo de palavras, esse jogo de dizeres, acaba deixando você segregado, meio à margem. Desde que nasci, né, não tive pai em casa, né? Meus pais se separaram quando eu ainda estava na barriga. E minha mãe, depois que eu nasci, casou de novo. Eu era o mais velho de 4 irmãos. E dentro desse processo fui crescendo, sempre ali muito responsável, ajudando minha mãe com 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe se separou e tudo mais. E aí eu era também o homenzinho da casa, ajudava ela a cuidar dos irmãos e tudo mais. E desde essa época, já sabia o que eu era. Na verdade, acho que com uns 8, 9 anos eu já me percebi atraída pelos meninos. E aí, com 9 anos, eu sofri um abuso sexual que fez todas aquelas coisas que eu me reprimia virem mais à tona, né? Eu não sabia lidar muito bem com isso. E aconteceu novamente aos 11, e aí eu fiquei mais ainda mais, digamos, afeminado, mais
com mais trejeitos ainda, porque a gente sabe que depois que a gente tem a nossa relação sexual, a gente tem liberdade em alguns sentidos, né? Só que o problema é que eu era um pouco novo, né? Então, e ninguém sabia, então eu já tinha todos os trejeitos e a família reprimia e não entendia por quê, eu sabia o porquê, enfim. Então eu já sabia desde muito novo que eu gostava era de menino, que eu era, na minha cabeça, gay e tal, tudo mais. E aí ali fui crescendo, eu só fui me assumir mesmo com 18, quase 18 anos, eu já morava sozinho aqui em Chapecó, e vim para a faculdade ainda dizendo que era bi, não sei o quê, porque não sabia como é que os colegas iam lidar. E eu sempre disse que a minha mãe sempre disse para mim que eu só seria qualquer coisa quando eu contasse para ela. Então eu sempre tive esse carinho, essa coisa de assim, quando eu me descobrisse, a primeira pessoa que saberia seria minha mãe, né? Eu contaria a ela. Acabou que a gente estava morando aqui, então estava longe dela, não era um assunto que eu queria falar. E acabou que em outubro de 2015 ela precisou vir até aqui por algumas coisas que aconteceram e eu aproveitei e contei, né? Mas já foi ela uma das primeiras pessoas a saber. E, enfim, contei pra ela e dali sabia que era gay. Um, e aí o processo veio do gênero fluido, era diferente, porque eu lembro de desde ter uns 11, 12 anos em casa, eu pegava a toalha, colocava na frente, assim, do corpo, quando eu tava no banho, e olhava, imaginava aquele vestido belíssimo, maravilhoso, então, mas eu achava que aquilo fazia parte de ser gay era aquilo e tal, tudo mais. E aí eu fui crescendo, fui descobrindo, e ainda assim achava que eu era gay, mas um gay afeminado e tudo mais. E eu comecei a ver que eu era diferente, eu era além dos outros gays afeminados, porque tudo bem, os gays afeminados têm um comportamento mais feminino, então gostam de salto, alguma coisa assim, mas eu era muito além daquilo, ao mesmo tempo que eu conseguia pensar, tipo, silicone é uma coisa legal, mas eu queria 300 ml, né? Queria só olhar e, sei lá, passar a mão e sentir algo maior do que o meu peito masculino, mas também não queria um peitão. E aí pensava, mas também não queria um peitão, mas também não tem um peitinho. Aí a ideia de ter, tipo, ter vagina. Eu pensava, será que eu sou trans? Aí eu pensava, tá, vagina. Não, só teria vagina se eu pudesse ter pênis. Peraí, não quero abrir mão de um pra ter o outro. E aí achava legal usar salto, mas não acho legal pintar unha. Então, coisas do universo masculino me atraíam e coisas do universo feminino me atraíam. E eu comecei a pesquisar, procurar, e eu achei o gênero fluido, que é exatamente isso, que é você fluir. Num dia você tá querer seu cabelo solto, cacheado, e depois no outro dia você querer ele preso e você usar ele assim. Ou então, num dia você sair de saia e sapato social, se combinar, e blusa, e isso não tem nada a ver com a roupa, é tipo tudo que tá dentro de você. Então eu vi que eu fluía muito dentro do gênero, assim, dos dois gêneros, eu atravessava muito um pro outro, e eu comecei a me entender e pesquisar cada vez mais, e cada vez eu me encontro mais dentro desse gênero, assim, vejo que é isso mesmo, mas foi um processo demorado, que hoje eu digo que tá bem mais consolidado, assim, eu já sei que eu sou, já não tenho dúvida que sou trans, sou gay. Não, sou gênero fluido e gosto de me relacionar com rapazes, né? Mas tamo aí, né, pra fechar com quem quiser. Eu vejo que os nossos corpos são todos muito políticos, né? Principalmente os corpos diferentes, né? Principalmente o corpo gordo, o corpo muito magro, o corpo negro, o corpo albino, tudo que não está no padrão hoje é muito político. E eu percebo as implicitudes, né, das coisas. Por exemplo, eu faço faculdade. Quando eu cheguei em 2015 para estudar, eu era o segundo aluno negro de todo o meu curso. Então eu percebia o quanto o meu corpo era político. Eu não posso dizer que eu recebi nunca racismo, pelo menos não nítido, assim, né, em sala de aula, com colegas, assim, nunca. Meus colegas sempre foram muito queridos, mas eu via o quanto era diferente, o quanto aquilo foi um ato político, um ato de resistência. Até quando eu estava no Rio e falava, eu passei para a faculdade, vai para onde? Rio Grande do Sul.
Santa Catarina. Nossa, você vai pro sul? Você tem certeza? E tal, olha, cuidado pra não sofrer lá, se passar por alguma coisa. As pessoas já assim, claro, não queriam que eu sofresse. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi o quanto era isso, o quanto eu ando pela rua, o quanto quando eu entro dentro de uma loja e eu falo meu português muito correto, e as pessoas falam tipo. Nossa, esse haitiano sabe português demais, não tem alguma coisa errada aqui. E aí as pessoas se tocam assim e não, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou então, quando eu vim morar aqui e fui morar num lugar onde a senhora alugava as casas do terreno, e eu dividia a casa com dois rapazes, e ainda tinha umas outras pessoas que também dividiam. E eu lembro o quanto eu quebrei paradigmas, estereótipos, né? Porque eu lembro que tinha uma menina que ela estudava na Federal e ela falava assim: Meu Deus, quando me disseram que ia chegar um carioca, eu pensei, vai ouvir funk o dia inteiro, vai botar som no último ponto. E você dançava balé. Eu falava, então, às vezes as pessoas vêm esperando já uma coisa, ou então quando as pessoas olham eu com meu turbante pela rua e o meu pano e pensam, lá vai o preto macumbeiro. E eu sou evangélico. Não mais o que eu não frequento, assim, né? Mas toda a minha trajetória religiosa é evangélica. Então, as pessoas. Eu quebro muitos paradigmas com o meu corpo e eu vejo que isso num contexto político é ótimo, ao mesmo tempo que assustador e muito solitário. Porque toda vez que você decide fazer política, você se junta a um grupo. E do momento que você vai se juntar a um grupo, vão ter os grupos simpatizantes a você, vão ter os grupos que não vão estar nem aí, e vão ter os grupos contrários a você. Que sempre vão parecer que são maiores que os simpatizantes ou os que não estão nem aí. Então, ainda mais um corpo político gay, negro, afeminado, fora do convencional. Então, é uma sequência de expectativas que eu frustro nas pessoas, assim. Eu não fico triste por frustrá-las. Fico triste por elas se frustrarem, mas eu não posso fazer nada. Por exemplo, quando eu vim pra cá, eu lembro que eu entrava nos aplicativos e tinha uma grande procura e supervalorização, porque já pensavam, nossa, o menino negro, e vai fazer isso, aquilo. E naquele tempo eu era uma mosca morta, não fazia nada. E aí tinha uma frustração muito que os rapazes estavam, nossa, lá se foi. E hoje em dia eu já inverti todo aquele processo e digamos que hoje eu atenderia muito mais aquelas expectativas, mas hoje quando as pessoas vêm, tipo, não, mas espera, se ele é gay, afeminado, drag, não vai ser nativo, não vai fazer isso, aquilo, outro. Então as pessoas não te dão nem às vezes a oportunidade de que você suba no palco e se apresente e diga, olha, eu sou assim, você quer que eu venda meu peixe, quer que eu mostre o que eu sei fazer? Não, porque as pessoas por causa dessa toda essa política, dessa resistência, as pessoas já têm, claro, um cartão de visita seu e elas dizem, não, isso aqui não. Então, é uma luta, né? Uma luta solitária, ao mesmo tempo plural, mas parece muito solitária, mas quando a gente percebe que tem outras pessoas fazendo, a gente vê que não é tão solitário assim. Mas esses dias eu vi uma frase de um ator que eu gosto muito, eu admiro, e ele falou, era uma imagem no Instagram dele, tava assim, sempre lembre de quem tá lutando na trincheira com você. E aí a pessoa perguntava, vale a pena? E ele dizia assim, mais do que a própria luta, muitas vezes. Fotografar foi bem legal. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer assim, né? E muitos amigos falam pra mim, Felipe, por que tu não faz foto, não sei o que e tudo mais. Ainda mais eu que venho do Rio, né? Nossa, mas lá não é fácil, mais fácil pra ser modelo e tal. Só que é caro, né? E tem, enfim, tem que ter todo o investimento. Então, quando veio a oportunidade de fazer as fotos, eu adorei, né? Veio como um presente. Numa semana, eu tive muitas coisas, um fim de semana mais cheio ainda, mas que eu senti que seria algo muito especial, assim, algo muito bom e ahn, foi inovador. Eu acho que acho que não é uma palavra que consegue exprimir todo o sentido do quão bom foi, mas foi muito inovador, assim, e acho que grandioso. Porque aí você se percebe se fotografando, você se percebe numa pose, você se percebe
tendo ali um objeto que lhe admira, que vai prender a sua expressão corporal, o que você diz, aquilo que você passa, e que você vai olhar depois aquilo e você vai lembrar das sensações que você sentiu, do que você mostrou ali. Então, a experiência de fotografar, de se deixar ser fotografado, né? Não é. Eu nunca pensei que fosse assim algo invasivo, mas agora, se eu já não pensava antes, eu tenho plena certeza, porque é uma coisa meio que. É meio como você ter uma bomba dentro de você ali e você explodir aquela bomba assim, e você só deixar os destroços, os estilhaços voarem, você não tá nem aí, porque é só o que você é ali, e à medida que você vai explodindo, os flashes vão pegando assim, captando aqueles momentos. E acho que depois você olha para aquela explosão e você pega e junta assim, né, todas aquelas fotos e fala: olha, gente, esse monte de destroço aqui, escombros, sou eu e tal. E não no sentido ruim, no sentido bom de mostrar que a gente é fragmentado em vários momentos, várias coisas. E eu acho que é isso.